Gravando. Eu não vi que já tava gravando. Oi, gente, tudo bem? Vim contar hoje pra vocês mais um capítulo da minha vida. Como vocês já devem ter lido no título do vídeo, vocês já devem saber do que se trata. Eu tive um aborto e isso é bem complicado pra mim falar. Na verdade, eu só tô falando porque muita gente veio me perguntar, porque nem minha própria família sabia. Até hoje, quem sabe era o meu marido e um casal de amigos meus que na época me deu muita força. Simone e Ítalo, um beijo pra vocês. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Enfim, então, eu tive muitas perguntas, sabe? Ah, Paulo, tu já teve aborto? Como assim? Como que eu não fiquei sabendo? Inclusive, não, na verdade, principalmente seria a palavra da minha família, né, das pessoas mais chegadas, porque realmente eu nunca contei pra ninguém, porque é um assunto que eu nunca estive preparada, sabe, pra dividir. Só que essa semana, assim, eu e meu marido, a gente conversou bastante sobre o assunto, eu falei com ele coisas assim que ainda estavam aqui dentro, que me machucou, e a gente decidiu que essa história poderia ajudar mais pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês. Vou contar um pouco antes, para vocês entenderem. Quando eu tive meu filho, hoje eu tenho um filho de 6 anos, o Nicolas. Eu me imaginava sempre com 3 filhos, sempre foi essa a minha imaginação, mas eu nunca conversei sobre isso antes de casar com meu marido, e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Nunca conversei com ele, né, antes de casar sobre isso, então eu não sabia quantos filhos ele queria, se ele queria ter filhos, né. E aí eu tive meu primeiro filho, que é o Nick, e nossa, hoje ele é minha vida, eu amo ele demais, assim, e ele trouxe muita alegria pra gente, foi uma época difícil, porque a gente não tava planejando, mas filho sempre é bem-vindo, né? Quando o Nick fez uns 2 anos, me veio aquela vontade de querer dar outro irmão pra ele, de ter outro filho, de realizar o meu sonho, e... Gente, eu tô vendo... Eu tô vendo esse cocôzinho aqui atrás, não tá deixando eu... Não tô conseguindo ter uma cara muito séria, né? É um assunto meio sério pra ter um cocôzinho aqui atrás. Pronto, tirei. Quando ele fez uns 2 anos, eu quis ter quis dar esse irmão pra ele, até porque eu sou filha única, vocês já sabem da minha história. Eu postei um vídeo sobre adoção, eu sou filha única. Meu esposo, meu marido também é filho único, então... Eu pensava assim, nossa, meu filho não vai ter primo, não vai ter tio, então eu tenho que dar um irmão pra ele. Mais do que um sonho que eu já tinha desde a adolescência, que era de ter 3 filhos, se tratando desse fator que ele não ia ter ninguém, isso começou a aflorar em mim, né? Ai, quero ter outro filho, quero ter outro filho. E aí, quando eu comecei a conversar com meu marido sobre, ele não queria. Ele disse que nunca se imaginou pai de 2, pra ele era só o Nick que tava bom, não queria mesmo ser pai. Quando as pessoas vinham perguntar, aquela famosa pergunta, né? E quando que vai vir o segundo? E a menininha, quando vem? Aquela coisa, né? Que se tu não tem filho... Quando que vai ter filho? Se tu tem filho... Quando vai vir o segundo? É a legítima pergunta que todo mundo quer saber. Aí vinham perguntar e ele falava assim, não, eu não quero mais ter filho. E aquilo me machucava porque era um sonho, sabe, ter pelo menos 2. Meu sonho na verdade era 3, mas pelo menos 2. E aí foi passando, quando meu filho fez 1 ano e meio mais ou menos, ele sempre ficou com a minha sogra. Minha sogra cuida dele desde os 3 mesinhos, eu voltei a trabalhar. Quando ele fez 1 ano e meio, mais ou menos, eu senti a necessidade de ficar com ele em casa. Então eu fiquei com ele em casa até uns 2 anos e meio, por aí. Mais ou menos, até uns 2 anos e meio. Até uns 3 anos, na verdade, quase. Aí... Nesse período foi onde aflorei, quando eu fiquei com ele em casa, que eu pude curtir ele, porque eu não vi primeiro passinho, eu não dei a primeira papinha, essas coisas assim.
Foi tudo a minha sogra que fez, não que eu esteja, falando mal algo desse tipo, porque, nossa, minha sogra cuidava melhor do que eu amo ela por isso, ela, ela é a avó dos sonhos pro meu filho, assim, não tenho o que falar. Só que assim, a gente sente essa falta. Hoje eu trabalho com criança. Hoje eu trabalho num daycare, que é uma creche, seria a creche do Brasil. Eu trabalho com educação infantil de crianças com crianças até 3 anos. Então, assim, eu sei o que é ver o primeiro passinho, dar a primeira papinha, e eu sei que eu não tive isso com o meu filho. Então, nessa época de 1 ano e meio, eu pensei, agora eu quero parar, eu quero me dedicar ao meu filho, eu quero que eu participe um pouco dessa infância dele bebê, né? Porque depois eles crescem tão rápido e depois a gente sente falta disso. Então, parei de trabalhar, eu trabalhava num consultório dentário, parei de trabalhar e fui cuidar dele. Nesse período, como eu já falei, eu tive vontade de ter outro, tá? E meu marido sempre dizendo que não queria mais, que não queria mais. Ele pensou até em fazer cirurgia de vasectomia pra ele não ter mais filho. Então, tipo assim, ele não queria de jeito nenhum, sabe? Aí passou, assim, quando o Nick tinha uns 2 anos e meio, quase 3, eu voltei a trabalhar em outro consultório dentário, aonde eu me dei super bem, eu amei. Até hoje, eu sinto muita saudade da minha antiga patroa, sabe? Até hoje ela é uma das minhas melhores amigas, é pra quem eu corro, assim, quando eu tô precisando de um conselho. Ela me ajudou muito, assim, muita coisa, mas por incrível que pareça, por toda essa afinidade que eu tive com ela não sabe dessa história. Até a Rochelle, se tu tá vendo esse vídeo, vai ser uma surpresa pra ti. Quando eu voltei a trabalhar, eu tava há pouco tempo nesse serviço, eu acho que eu já tava uns 4 meses, assim, nesse serviço. Era pouco tempo, né? E eu engravidei. Eu engravidei de novo. Não me pergunta como, eu tomava anticoncepcional. Na verdade, até sei como, porque foi assim, depois que eu ganhei o Nick, eu não me acertei com anticoncepcional nenhum. Ou eu engordava, ou eu tinha aqueles altos e baixos hormonais, tipo, uma hora eu tava triste, outra hora eu tava rindo, outra hora eu tava chorando, tava brigando. Era um descontrole hormonal total. Nem o remédio que eu tomava, porque eu engravidei do Nick, gente, que é muita coisa junto, desculpa se eu tô falando tudo junto, meio misturado, mas espero que vocês estejam me compreendendo. Acompanha minha linha de raciocínio, pelo amor de Deus. Quando eu tive o Nick, eu não planejei ele. Eu tomava anticoncepcional, só que eu tive uma dor de dente muito forte e eu tive que tomar antibiótico. E eu não sabia que o antibiótico cortava o efeito do anticoncepcional. Eu não sei se são todos os antibióticos ou alguns. No meu caso, aconteceu. Eu não sabia disso até então, né? Até engravidar eu não sabia disso. Aí eu tomei remédio e era o siso que inchou, né? Eu tomei remédio e cortou o efeito. Eu não sabia que cortava e engravidei do Nick. Por isso que hoje eu tenho o amor da minha vida, que é o Nick. Graças a Deus por isso. Mas nem esse próprio remédio que eu tomava antes de engravidar do Nick, depois que eu tive ele, eu não me acertei mais com ele. Não conseguia, me dava enjoo, eu vomitava, me dava mal-estar, não me acertei com nenhum. Tentei muitos, gente, consultei muitos. Aí a gente começou a se prevenir de outras formas e eu acabei engravidando. Aí que vem a parte um pouco mais dolorida pra mim. Enfim, na verdade eu não tô muito preparada. Isso já faz 3 anos que aconteceu, mas eu nunca tive preparada pra contar isso pra ninguém. Eu engravidei e eu fiquei com aquilo pra mim, sabe? Na verdade, minha menstruação atrasou. E aí a mulher sente, né? Quando o corpo começa a mudar, ainda mais que eu que já tive uma gravidez, só que essa foi totalmente diferente da primeira. O corpo começou a mudar, comecei a ter dor no peito, mas eu vomitava demais, eu enjoava, eu acordava de madrugada vomitando. Até meu marido perguntou assim, nossa, tu tá vomitando, eu falava que eu tava ruim, que era alguma coisa, sempre inventava alguma coisa, às vezes ele não via, sabe, que eu acordava de noite vomitando, porque geralmente era de madrugada, assim, que eu acordava vomitando. Aí eu enjoava demais, assim, e eu tava nesse serviço novo, eu tinha bastante sono e tal, mas como eu tava num serviço novo, eu não queria contar pra minha patroa, porque apesar de eu confiar demais nela, apesar de ela ser, hoje ela é uma das minhas melhores amigas, de verdade, mas na época eu tava recém conhecendo, então
eu fiquei com medo de, sei lá, ela não querer ficar comigo, de ela não... Essas coisas de começo de serviço, né? E me vinha muito na cabeça assim, meu marido não quer, meu marido não quer, como é que eu vou contar pra ele? Ele vai ficar brabo. Assim, aborto nunca foi uma opção, nem pra mim e nem pro meu... Mas enfim, voltando ao assunto do aborto. O aborto nunca foi uma opção, então eu sabia que, mesmo que se eu fosse contar pra ele, ele não ia falar em aborto, né? Mas meu medo era outro, era, sei lá, essa criança ser rejeitada, porque assim, na minha cabeça, eu fiz um mundo, assim, na minha cabeça, de que ele não ia aceitar, que ele não ia querer, que ele não ia me acompanhar na gravidez, que ia ser muito complicado pra mim. Então, assim, aquilo começou a me atingir, sabe? Começou a me deixar mal, eu comecei a ficar triste. Era um conflito, eu não conseguia mais comer direito, eu não conseguia mais dormir direito. Gente, eu não fiz o pré-natal porque eu não sabia como que eu ia marcar uma consulta sem contar pra minha patroa, sem contar pro meu marido. Se eu fosse uma consulta, o que eu ia falar pra eles? Então eu não sabia. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas daqui a pouco vai crescer a barriga, o que eu vou fazer? Ai, foi bem complicado, assim, eu fiquei com tudo isso pra mim, sabe? E aí, bem nessa época, minha amiga engravidou, que é essa que eu falei que, né, me deu um suporte nessa época, ela engravidou. Então eu vi a felicidade deles, sabe? E eu ali não sabia se contava, se não contava pro meu marido. Até que um dia eu já tava com 7 semanas pelas minhas contas, porque eu tinha atrasado, daí depois que eu atrasei, eu ainda fiquei... Na verdade, eu acho que eu já tava um pouco mais, porque eu ainda fiquei mais 6 semanas depois que atrasou minha menstruação. Eu já tava atrasada há 4 dias. Aí quando eu comecei a contar depois desses 4 dias, levou 6 semanas até o aborto. Então eu imagino que eu tava de 7 a 8 semanas, mais ou menos. Não sei, gente, porque eu não fiz o pré-natal. Isso foi outro erro que eu me arrependo profundamente. Talvez eu pudesse ter impedido isso, mas a gente tá aqui pra aprender. E eu creio que tudo é da vontade de Deus, né? Quando deu 6 semanas pelas minhas contas, mais o tempo de atraso, eu comecei a sangrar. Eu imagino que era do meu psicológico, assim, que aconteceu isso, porque eu tava muito nervosa, eu não comia direito, eu ficava pensando como que eu ia contar, e aí eu comecei a sangrar, e eu sabendo que não era menstruação, né? E eu comecei a sangrar e aí eu esperei aquele dia pra ver se ia passar. No outro dia começou a vir... Desculpa se eu tô sendo muito detalhista, se tem homens aqui, né? Mas isso é normal do corpo da mulher, é realidade. Então vamos lá, vamos contar os detalhes. Começou a sair umas bolas de sangue, assim, de dentro de mim. Elas eram grandes, não eram essas de menstruação normal, elas eram grandes. E aí eu comecei a me assustar. Aí eu lembro até hoje, meu marido tava tomando banho. E aí eu cheguei no banheiro e falei assim, Anderson, eu tô sangrando. Ele bem assim, tipo assim, ele não deu bola, sabe? Porque ele não sabia, né? Ele bem assim, tá menstruada, né? Daí eu falei assim, Anderson, mas eu não posso estar menstruada porque eu tô grávida. Daí eu lembro até hoje que ele parou, me olhou assim, tipo, não acreditando, sabe? Ele bem assim, hã? Fez assim. Aí eu bem assim, na verdade eu tava grávida e eu fiquei com muito medo de te contar. E aí eu não te contei. Nossa, eu lembro que ele ficou, ele nem falou nada, assim, ele ficou... Sabe, tipo, não tô acreditando no que eu tô ouvindo, não acredito no que eu tô ouvindo, sabe? Mas ele não falou nada, assim. Aí, mas a gente conversando essa semana, ele me disse que na hora ele pensou assim, não, ela deve tá, isso é coisa da cabeça dela, não, né, não deve estar grávida nada, ela tá viajando e tal. E aí, eu só falei assim, eu tô sangrando, eu preciso do médico. A gente foi no médico, aí eu consultei num clínico geral, ele falou que eu já tinha, ele fez ultrassom e tal. Ele falou que eu já tinha abortado, que tava mesmo, o útero estava mais dilatado, que tinha sintomas de que eu estava grávida, mas que eu já estava perdendo, né? Gente, depois disso começou uma aflição dentro de mim, eu comecei a ter febre. Eu fiquei 3 noites com febre, eu só chorava. Meu marido levantava de noite pra me dar remédio pra febre, pra dor e tal. Eu só chorava, só chorava. E assim, o pior de tudo foi saber que eu fiz errado. Eu não contei. Eu não fiz o pré-natal. Isso, sabe, que ficava na cabeça. Eu falei, meu Deus, eu podia ter impedido tudo isso, sabe? Eu não podia ter...
Se foi sintoma emocional, que nem o médico falou que isso acontece, essas coisas que eles falam, né? Isso acontece, tava muito recente, tal. Mas a gente sabe que a gente podia ter feito diferente, então isso fica uma culpa na mente, né? Aí eu lembro que até hoje eu encontrei, no final da consulta, eu encontrei esse casal de amigos nossos, e aí eles também estavam consultando, por causa que ela tava grávida, e aí eu falei assim, eu perdi, não sei o que, nossa, ela me abraçou, ela falou que não era pra me ficar triste, eu lembro até hoje, assim, foi o melhor abraço, assim, que eu podia receber naquele momento. E, e foi muito ruim pra mim, muito ruim pra mim essa situação. Aí depois de um tempo, desses, acho que passou umas 2 semanas assim que eu decidi que eu não queria mais. Eu decidi começar a tomar injeção. Essas injeções, né, pra não engravidar, pra não menstruar, pra cortar tudo. Eu tomei injeção 1 ano e meio. E eu falei, eu não quero mais passar por isso, porque era um sonho pra mim ter outro filho e no fim eu fiz tudo errado, acabou acontecendo tudo isso. E se meu marido não quer, eu não vou, eu também não quero, eu não quero planejar uma criança sem ele também querer, então pra mim eu enterrei esse sonho, sabe? Então, depois que a gente veio para os Estados Unidos, eu tive que parar de tomar injeção, porque eu não sabia como é que ia ser aqui, se eu ia achar injeção, se não ia, como é que ia ser. Depois que eu parei de tomar injeção e a gente veio embora pra cá, eu comecei a vir toda desregulada, porque assim que eu abortei, eu já, logo em seguida, sem prescrição médica, não façam isso. Sabe, vejam direitinho quais os procedimentos. Eu fiz. Ó, isso aqui é só pra contar minha história, não é uma dica pra ninguém. Eu fiz tudo errado, não façam isso. Não repetirem, se tem alguém passando por essa situação, sabe? A melhor coisa é conversar, é contar, se abrir. Não façam isso. Até regular o meu corpo levou, acho que uns 6 meses, sabe? Uns 6 meses até regular o meu corpo. E aí, meu marido viu nesse tempo o meu sofrimento, pensando assim, será que foi por causa do aborto? Será que é por causa disso? Será que voltou, sabe, aquele sentimento? Depois de 2 anos e meio, voltou. 2 anos e meio, não. Depois de 1 ano e meio, voltou esse sentimento, sabe? Será que meu corpo tá reagindo porque ainda tem alguma coisa, não sei o que. Aqui, ele começou a conviver muito mais com meu filho. Ele começou a atender melhor as necessidades, a entender melhor o meu filho, e isso despertou nele uma vontade de ser pai, assim, com um amor incondicional, sabe? E aí ele sabia desse meu desejo de ter outro, ele sabia desse meu medo por ter abortado, e aí um dia ele do nada, assim, a gente tava conversando, às vezes as pessoas me perguntavam assim, qual é o teu maior sonho hoje, assim? Meu maior sonho é ser mãe de novo. E ele sempre ouvindo eu falar isso. E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, deixa eu... Porque, assim, na verdade, meu marido gosta das coisas muito bem programadas, sabe? Ele é uma pessoa muito... Às vezes sai fora dos planos dele e tal, às vezes pra melhor. E ele já conseguiu entender isso, que muitas vezes é pra melhor. Mas assim, ele é uma pessoa que gosta de planejar, então ele falou assim, deixa eu falar um negócio contigo, vamos fazer isso, essas metas esse ano, vamos fazer isso e isso. E aí, então é isso, sabe? Eu tô muito feliz porque é um plano nosso agora pro futuro, é um plano que a gente quer, sabe? Agora é nós dois, a gente tá querendo... Tem algumas etapas antes disso, sabe? Tem algumas etapas até em questão, assim, financeira e tal, mas já é um plano, sabe? Já é algo que a gente tá desejando, que a gente já tá sonhando. Ele tá junto comigo nesse sonho, depois de tudo que aconteceu, pra mim é uma vitória enorme. Apesar de só agora tá conseguindo me abrir, espero muito, muito que vocês tenham conseguido entender, porque eu sei que eu me enrolei toda pra contar a história, mas é isso, é como eu tô, é como minha cabeça tá funcionando, é como meus sentimentos aqui que estão um turbilhão, assim. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal para dar um incentivo pra gente continuar gravando vídeo pra vocês, pra continuar ajudando, porque assim, depois que eu fiz o vídeo da adoção, se você não viu, vai lá, corre lá que é um vídeo muito legal, que eu conto a minha história de adoção. Depois que eu fiz esse vídeo, nossa, veio muita gente conversar comigo,
sabe? Muita gente que é adotado, muita gente que tem filhos adotados. Então, assim, pra mim foi uma satisfação muito grande, sabe? E eu poder compartilhar com vocês mais um capítulo da minha vida que pode estar ajudando alguém, pra mim eu fico muito feliz mesmo. Então, assim, dê um like, porque para você continuar recebendo os meus vídeos, tem que participar do canal, o YouTube tem que entender que você tá gostando. Então dê um like, se inscreva e até o próximo vídeo. Beijo!